Olá, tudo bem? Aqui está tudo bem. Mais um podcast ao vivo, isso mesmo, da OK TV, ao vivo. Obrigado aos inscritos. Se você não é inscrito ainda no canal, muito fácil, hein? Clica no joinha e ativa as notificações. E não podemos esquecer, hein, Cazé? O triplo C, curtir, compartilhar e comentar. A sua inscrição faz total diferença. Fala comigo, Cazé. Fala, Chico! Ô, Chico, Fala. pensar em dizer fala, Chico, fala, João. Fala, Tem José. gente que fala e diz que come quieto. Ah, é? Quem forma disso é mineiro. Mineiro, né? Mineiro uai, né? Fala, come quieto. Mas esse aí não fica quieto, não, hein? Ele fala, não fala? Esse fala, Chico. Bota a boca no microfone. É o trombone ao vivo agora. Ao vivo, né? Hoje nós estamos com o nosso convidado aqui, é o Max Andrade. Tudo bem, Max? Beleza, jornalista. Mais um monte de coisa. Mais um monte de coisa, não é isso? Mas o principal é o jornalismo, né? Mas realmente, eu sou um mineiro daqueles que faz barulho. Não tem comido muito não, porque tá manter magrinho, né? Ficar magrinho. Mas não gosto de ficar calado, não. Quem é o líder lá da Seven? O líder, o Railan? Railan, né? Railan pega no pé, né? Pega no pé. É, não pode dar mole, não. Não. Vou então mandar um abraço pro Railan aí antes de qualquer coisa. Max, é um imenso prazer te receber aqui. A sua jornada desde Bias Fortes. Desde Bias Fortes, né? Cidadezinha do interior de Minas, 4 mil habitantes. E você vem chegando em Cabo Frio para iluminar a comunicação da cidade. Bom, se você tá falando, eu acredito. Que legal. Nos conhecemos desde quase quando eu cheguei aqui, praticamente. Rapaz, 2000 e que? uns 14 anos, né? Não, João entrou lá no colégio, deve ser uns 13 anos, mais ou menos. 2 anos de idade, né? Isso aí. Nossos filhos estudaram junto. Desde pequenininho. Max, aqui uma lembrança do canal, uma caneca do Chico, você quer molhar a palavra. Já vou usar agora de uma vez. Porque já viu, pobre é assim, né? Ganha presente e já quer usar Mas tem que fazer isso mesmo. Amanhã a gente não sabe o que é amanhã, rapaz. Pô. Deixar aqui embaixo. É isso. Tá água aqui. Tira aquela poeira lá do segundo distrito, né, Max? Eu tive lá agora. Ó, canequinha personalizada, não fique confuso. Obrigado. Legal. Max, vou mandar uns abraços aqui, Manda tá? ver. Meu primeiro abraço vai lá para a cidade de Bias Fortes, Minas Gerais. Mandar para todas as afiliadas da Globo, TV Anhanguera, TV Grande Minas, TV Panorama e para Inter TV. Mandar um abraço também lá pro pessoal da Secretaria de Comunicação de Cabo Frio. Mandar um abraço pra rapaziada que todo dia de manhã cedo ou 3 vezes por semana você tá lá do pessoal da Seven. Minha turma da Seven, tamo lá. São correndo. todo dia ou... Terça, quarta e quinta de manhã. Terça, quarta e quinta. Ah, eu senti só falta hoje. Eu passei lá, cadê o Marco? Quarta-feira a gente vai na praia. Ah, então são locais diferentes. Terça e quinta lá no Novo Portinho, ali na praça. E na quarta-feira a gente costuma ir pra praia. A gente vai pra Praia do Forte, ou corre, ou faz o funcional na praia, na água. Mora alguém da Seven ali que viu um portão aberto, viu sair um som? Tem uma estrutura que tá ali naquele... Não, tem uma casa ali, não tem? O Railan mora ali no... o Railan mora ali? Ele mora ali perto. Mas ele leva todo dia, né? Ele leva o equipamento todo, a gente leva a nossa caixinha de som. Mas não incomoda ninguém, não, mas é bom. Tá certo. Tá todo mundo convidado. Terça, quarta e quinta, 6h30 da manhã. Nós estamos lá fazendo um funcional muito legal, muito bacana. Emagreci já, cara. Já perdi uns 3 quilinhos aí. Tá bom, cara. Vamos lá? Bora! Quem é Max Andrade? Cara, Max Andrade é um menino de Bias Fortes, do interior de Minas. Que começou a trabalhar muito cedo, tinha um pai muito rígido, que tinha muitos negócios, e eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos eu já dirigia caminhão carregado de carvão, de pedra, de areia, de farelo. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era um multifunção. Meu pai era professor de matemática, era o diretor do colégio, a gente tinha uma serraria, a gente mexia com carvão. Caramba! Tinha uma loja, a maior loja da cidade era nossa. Nós tínhamos 2 caminhões de fazia frete. Então, assim, era multi-coisas. A gente brinca que quando a gente via meu pai parado na esquina, assim, com os bracinhos cruzados, olhando pra cima, podia saber que na semana seguinte estava com o negócio novo. Tava pensando no negócio. Morreu muito cedo, morreu com 46 anos. Muito novo. Morreu de cirrose hepática, bebia demais, por isso é um dos motivos que eu não bebo.
é por ele e por saber que eu sou alcoólatra também, por tabela, né? Por tabela, por herança mesmo, né? Então eu prefiro evitar. Mas eu sou esse cara, cara. Eu sou esse cara que veio da roça, estudei, minha família com muito sacrifício fez de tudo para eu estudar, tudo. Me deram todas as oportunidades do mundo para eu estudar. E aí eu virei jornalista, me tornei um contador de histórias. Isso é legal, hein? E hoje me considero um contador de histórias. Contador de histórias. Jornalista é contador de histórias. Contador de histórias, simples, né? Simples. E Bias Fortes, uma cidade que é do interior de Minas Gerais, ela foi a sua base para a sua formação pessoal e profissional? Com certeza, Chico. Quem me conhece, você é um cara que me conhece, por estar na televisão durante muito tempo, a gente acaba parecendo, às vezes, uma pessoa mais inacessível. E você sabe que eu não sou, nunca fui. Sempre fui muito simples, muito do povo, muito de gostar das coisas que as pessoas gostam de muito simples. Minha comida é simples, minha roupa é simples, a minha casa é simples, a minha vida é simples. Isso vem de lá. Isso vem da roça, vem dos meus avós que moraram na roça. Eu sou criado em fazenda, ando a cavalo, toco gado, tiro leite. E sou esse. Se eu pudesse andar de chapéu todo dia, eu andava, e minha bota de borracha e vambora. Estilo Vaguinho? Estilo Vaguinho. Estilo Vaguinho. Eu falo que eu sou da cidade por acidente, não era pra ser. Mas a minha profissão me levou pra cidade, mas eu não sou da cidade, eu sou da roça. Max, e as memórias de lá? O que te carrega até hoje, cara, que você... Quando você... Não, seu pai, você falou que seu pai ficava assim, né? De vez em quando você pode ficar assim, e lembrando lá de Bias Fortes, aquela memória que você... Cara, é a memória que a tristeza, Chico, de não ver isso nos meus filhos, nos nossos filhos, sabe? De ter uma infância que foi realmente infância. Ah, pode crer. A minha cidade é muito pequenininha, né? Então, quantos mil habitantes? Hoje é 3.600 habitantes. Eu dei uma olhada no Google, fiquei, será que não, é mesmo? pequenininha mesmo. Assim. 3.000 habitantes? 3.000 habitantes. Delegacia zero, né? Não, até que não. Ah, é? A cidade do interior... 3.000 habitantes? A cidade do interior, mas ela é nervosa. Mas assim, o pessoal de lá é um pessoal muito bacana. E eu aprendi muito lá. Lá, os meus avós, meu avô tinha comércio, minha avó era dona de casa, e meu outro avô era fazendeiro de uma cidade vizinha chamada Santa Rita do Ibitipoca, né? E eles me mostraram muito o que é essa vida difícil. Meu pai sempre foi muito trabalhador, minha mãe sempre foi muito trabalhadora. E eu aprendi isso, cara. Eu não tenho medo de trabalho, As pessoas mais simples, elas lhe dão um ensinamento de uma forma tão simples que ela pode mostrar a vida de uma outra forma do que é. Sim. Sem muita curva, o papo vai muito direto, então, e da forma dele, né? A sabedoria popular é fantástica, né? A sabedoria popular é fantástica. Meu avô, que era fazendeiro, ele era fazendeiro, mas ele não gostava de trabalhar, não. Não gostava? Não, ele era fazendeiro grande e tal, então ele tinha muito empregado. Já vinha de berço? Já, e ele não gostava de trabalhar. Aí ele falava assim, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Sim. Aí ele falava, a fazenda dele era num vale assim, aí ele contava assim, você imagina, tô aqui, tirando leite, aí eu pego na vaca, fico lá tirando leite com a cabeça baixa, aí o cara aponta lá no alto do morro e ele fala assim, vou lá fazer um negócio com o seu Tonico, que era meu avô. O cara vai pensando, o cara tem um tempão para ir pensando que tipo de negócio que ele vai fazer. Ele vai chegar, eu vou estar desprevenido aqui no peito da vaca e vou provavelmente tomar um golpe. Agora não. Se eu tiver sentado, a hora que eu ver ele pontando lá no alto do morro, eu falei assim, ele vai vir fazer negócio comigo. Quem é aquele sujeito lá? E ele vai vir fazer negócio comigo. Aí eu que vou ficar pensando o jeito que eu vou dar nele a volta. Aí eu falei assim, não, esse negócio de trabalhar não dá muito certo. Mas eu discordo, eu acho que quem trabalha tem seus reconhecimentos. Mas assim, ele não deixa de trabalhar com a mente dele. Não, sim, era o dono da parada. Entendeu? Ele não tirava leite, mas ele coordenava tudo. Mas ele coordenava isso aí, ué. Não, mas você precisa ter um gestor. Era um jeito de brincar dele. Não, sim, mas tem que ter um gestor para pensar. Sim, sim. Pensando por todo mundo e pensar. Você sabe que você usa ainda a sua cabeça para poder estar trabalhando, como que cansa a mente você. Eu falo, Chico, que assim, você tocou num ponto interessante. Assim, a minha carreira, ela foi muito variada, né? Eu sou jornalista,
sou contador de história, mas durante esse tempo todo eu fiz muitas coisas além disso. Então hoje eu consigo entender o que é pensar um negócio, pensar um trabalho, e ao mesmo tempo eu consigo executar. Então eu falo assim, eu não sou empreendedor, nunca fui empreendedor, mas eu sempre fui um bom funcionário. Eu sempre... E aí uma vez lá em Montes Claros me convidaram para fazer uma palestra para jovens. Minha história de vida, não sei o que tal. Né? O menino que saiu do interior, trabalhei nas grandes TVs, trabalhei na Globo, trabalhei em várias afiliadas, fiz matéria para Fantástico, fiz matéria para todos os programas da Globo, quer dizer, fiz uma carreira, né? E aí as pessoas me pediram para contar isso. E o que eu criei? Eu criei uma palestra, Chico, que era o empreendedorismo interno. O que é o empreendedorismo interno? Você que é comerciante, empresário, você sabe. Se você tem uma pessoa na sua equipe que ele cisma de crescer dentro da sua loja, tem coisa melhor? Não tem. Ele está empreendendo na vida dele. Ele está empreendendo internamente. E eu trabalho muito com isso. Eu sempre empreendi internamente. Em todos os empregos que eu trabalhei, todas as TVs que eu trabalhei, eu sempre comecei no degrau lá de baixo e fui subindo, até chegar nos cargos superiores. Isso para mim é empreender. Porque nesse momento que essa pessoa ele está dentro da loja empreendendo, precisa entender isso. Sim. Que ele vai alavancar a loja. A loja. Agora, se essa pessoa vai ter vida longa lá ou não, isso já é outros 500. É outros 500. Entendeu? É. E o empresário tem que agora, entender isso. Que todo mundo também, o que seria interessante é que todos pudessem enxergar isso dessa pessoa, que todos pudessem ter esse mesmo... pudessem ser contagiados. Sim. Porque é um só. Porque 2. Por que não pode ser 10? Se vai ter uma rotatividade, beleza, se eu tiver uma rotatividade e que essas pessoas, amanhã eles possam melhorar a vida deles. Exatamente. Eu acho que o comerciante, falando como comerciante, a gente tem seguindo, digamos assim, que isso seja uma tarefa nossa, um destino nosso. Enfim, eu acho muito interessante isso. Eu trabalhei muito isso, essa questão do empreendedorismo interno. Eu estou na prefeitura hoje, né? Eu estou na prefeitura de Cabo Frio. Eu preciso ir lá e fazer só o meu trabalho? Não. Ou eu posso empreender dentro do meu trabalho e me tornar uma pessoa mais importante do que eu poderia ser? Olha só que legal. Né? E muitos vão falar, sabe o quê? Pô... Tá puxando o saco. Isso aí. Falar que puxar saco, tem que mandar um abraço pro meu amigo Paulo Becker, que falou que se eu não puxasse o saco dele, que ele brigava comigo. O Vinícius esteve aqui há pouco tempo, né? Aí falava, o Becker falou, o Vinícius falou de mim. Se você não fala, o Becker, tá bom, parabéns. Obrigado aí. Mas é isso, eu penso muito assim. Se você me pedir para tocar um negócio, abrir um negócio e trabalhar, talvez eu não consiga. Mas dentro daquilo que eu faço, eu sempre empreendo. E eu, graças a Deus, me dei bem em todos os empreendimentos que eu fiz. Mas eu acho que você consegue. Eu me dei bem em todos os empreendimentos que eu fiz. Do que você fala, você pode fazer um pouquinho a mais. Sim. Eu acho... Você já falou aqui, contador de história já algumas vezes. É isso. Dessa fala aqui. Não vai fazer uma história, não? Cara, eu tenho muita vontade. Eu acho que isso é legal, eu tenho muita vontade. Não minha, que eu acho que a minha vida não dá uma história. Não, mas tem várias histórias que você viu ao longo do tempo. Eu tenho uma história, eu vou contar um dia, em livro. Eu tenho uma prima, filha da minha prima, aliás. Prima. Prima, segundo grau. Ela, com 12 anos de idade, ela teve lúpus. É uma doença autoimune. E na maioria das vezes as pessoas vivem pouco. E a Ana Carolina teve lúpus com 12 anos. E eu morava em Juiz de Fora, ela foi tratar lá e eu fiquei muito próximo. E acompanhei muito o tratamento dela. E a Ana Carolina, para mim, eu falo que ela e o Zé Alencar, que era o vice-presidente do Lula, são as duas pessoas que menos querem morrer na vida. O Zé Alencar custou morrer demais. E o Roberto Marinho, que morreu com 100 e tantos também. E a Ana Carolina não quer morrer.
Ela já teve todas as chances da vida dela para morrer e ela não quer morrer. E ela vem, luta, batalha, melhora, piora. E aí o médico falou que ela não podia ter filho, ela teve 2 filhos. E os filhos dela, a mais velha tá formada em veterinário, o mais novo tá encaminhado. E era pra morrer pra ontem? E era pra morrer pra ontem, 30 anos atrás. E ela não quer. Então eu já falei com a avó dela, com a mãe dela, com a avó dela, com as tias. E ela tá viva? Tá viva, vivíssima. De vez em quando dá uns piripaque, vai pra São Paulo, trata, volta de novo. Mas tá lá vivíssima, cheia de vida, cheia de vontade. Amo Ana Carolina. Eu falo que um dia eu quero contar a história dela em livro. Que ela merece. Ela merece. Aí já é uma história. Já é uma história. Não é? É uma história. Eu contei muitas histórias boas. Tem. E vivi muitas histórias boas. Sim, claro. E como é que foi esse interesse seu pela área da comunicação? Chico, assim... Eu falo que eu sou meio... Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que é: vai, Carlos, ser gauche na vida. Vai ser errado, vai ser esquerdo. E eu sempre fui meio esquerdo na vida. Eu não sou desses jornalistas que sonhou a vida inteira em ser jornalista. Quando eu era criança, eu pegava o microfone. Eu fazia... Cara, eu nunca fui. Na verdade, eu nunca fui nada, porque eu era da roça. Meu negócio era acordar de manhã, tirar leite, ir pra fazenda. Final de semana ia pra fazenda dos meus amigos, andava a cavalo. E eu não queria nada na vida. E é aquilo que você tava vivendo? Eu era coroinha e chegou um certo momento eu queria ser padre. Aí depois eu vi que padre não podia casar, beijar na boca e tal, pelo menos oficialmente. Aí eu falei, opa, não quero isso pra mim. Entendeu? Quando eu beijei a primeira vez, eu falei, não quero ser padre, mas não. Deixa eu continuar ajudando aqui na igreja, mas... E a minha cidade ela tem uma história interessante, que é o quê? É uma cidade que tem muito médico. As famílias têm muito médico. Então, invariavelmente, toda a família de Bias Fortes tem um médico, 2 médicos, 3 médicos. Eu tenho uma sobrinha que é médica. Então, eu queria... Aí, uma certa época, quero ser médico. Todo mundo é médico. Também quero ser. E aí, fui estudar para ser médico. E fui para Belo Horizonte fazer o cursinho lá. E eu fui morar com uma prima. Aí vem as coincidências da vida. Ela fazia psicologia na... Aí veio o mover de Deus. Aí veio o mover de Deus. Ela fazia psicologia na UFMG. Estava no último período. Falei, Max, nós temos lá um estágio que é orientação profissional. E a gente precisa de cobaias. Você quer ir? Eu falei, vou, tô fazendo nada mesmo, né? Vambora. E aí comecei a fazer a tal da orientação profissional com um estudante de psicologia chamado Marcelo. 6 meses de terapia, né? E fui lá, fui. E medicina. Aí no meio da medicina... Na sua cabeça? Na minha cabeça. Aí não me esqueço disso, Chico. 1999. 1999. Eu preparado para vestibular. 1989 ou 99? 1989. 10 atrás, né? É. Aí na última sessão, eu falei assim, e aí, Marcelo, o que eu vou fazer? Ele falou, não, Max, eu não tô aqui pra te falar o que você vai fazer. Você que tem que falar. Você que vai falar. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, comunicação, né? Jornalismo, né? Quer esse negócio de medicina? Ele, você que tá falando. Mas aí, como foi esse estalo? Sei. Você quer contador de história. Contador de história. Sempre gostei de contar história. E quando eu... Mas teve um estalo. Ou foi... Não foi assim? Cara, o estalo foi nesse processo de 6 meses. Eu nunca me imaginei um jornalista. Eu sempre fui líder de turma, apresentador de eventos. Eu sempre fui o orador de não sei o quê. Eu sempre fui o Zé Aparecido. Aí você vai vendo aí, né? Líder de turma, né? Sim. Depois você vai... Tudo que você foi quando foi criança e jovem, ele reflete. Repetiu. Eu fui orador da minha 8ª série, fui orador do 3º ano. Eu sempre estava envolvido nas coisas que apareciam. Entendeu? É aparecido mesmo, não tem jeito. E era alguma coisa... Eu não tinha... A minha cidade tinha um jornalista até eu formar. Que era um jornalista de jornal.
Ele não era um jornalista de TV. Então, eu não tinha referências de jornalismo de TV que eu pudesse almejar. Aquilo para mim era algo muito distante para mim. E tanto é que eu fiz a minha faculdade inteira, e até eu fiz a minha faculdade inteira sem imaginar televisão. A minha formação ela foi toda voltada para rádio e para bastidor. Eu nunca quis ser jornalista na minha vida. Nem na faculdade. Eu fui querer ser jornalista, aliás, eu fui ser jornalista de vídeo quando eu me formei, depois que eu me formei, que eu fui para Palmas. Eu cheguei em Palmas, o único emprego que eu tinha era de repórter. Aí eu falei assim, então vou aprender a ser repórter. Isso foi, sim, em 1998. Mas foi quando eu cismei. Não é que eu cismei. O único emprego que eu tinha era ser repórter. Eu tive que aprender a ser repórter. Aí de lá pra cá... A vida foi te mostrando. Aí de lá pra cá já são... Mas nada pensado isso? Nada. Mas nesse meio no meio desse tempo seu, tinha algum jornalista que te olhava assim, pô, esse cara é interessante, a fala dele é legal, não, aí durante... a posição... Sim. Aí durante a faculdade a gente começa a observar as pessoas. Então eu tinha alguns exemplos. Sempre gostei muito do Caco Barcelos, que era um repórter investigativo. E sempre gostei muito do Pedro Bial, por causa de guerra, de Europa. E tinha uma repórter, uma jornalista de Juiz de Fora, que era a Valéria Sfeyer, que morreu de câncer. E a Valéria, pra mim, era a top. Ela era muito fera, eu era muito fã dela. Eu conheci ela na faculdade. Ela é ex-aluna lá da UFJF. Então, assim, eu tinha esses 3 ícones. E a galera de jornal, né? Chico, o cara do Globo, o próprio Chico Pinheiro. E tinha algumas pessoas, mas eu não queria, eu nunca quis ser jornalista. Isso foi na sua caminhada. Isso foi na caminhada, assim, faculdade. Eu na faculdade, por exemplo, a gente tinha os Jogos Universitários e a Faculdade de Comunicação fazia a cobertura dos Jogos Universitários. Eu era cinegrafista e editor. Eu nunca fui repórter. Nunca gostei de ser repórter. Antes de fazer. Mas estava no processo seu, né? Tava lá. A cultura mineira, ela tem uma comunicação muito própria, né? Sim. Isso... Ele influenciou no seu estilo de comunicador? Houve alguma influência ou não? Com certeza. Nunca fui. Eu falo que eu virei comunicador porque a televisão brasileira mudou. Até a década de 90, 2000, quem era o comunicador brasileiro? Era o cara que tinha voz boa, voz impostada, tinha uma aparência legal. Esse era o comunicador. Né? Eles começaram a fazer as afiliadas, né? E aí, o que aconteceu num certo momento da TV brasileira? A voz deixou de ser importante, a aparência deixou de ser importante, e é o que eu falava para os meus alunos quando eu dava aula. O que passou a ser importante é a comunicabilidade. O que é comunicabilidade? Chico Parafuso, você é comunicador? Não. Mas você comunica com o seu público? Sim. É isso. O cara é Chico Parafuso, é dono de loja, não sei o quê, e virou apresentador de podcast. Você comunica com o seu público. Sei lá, o cara que faz lá na porta da loja anunciando, ele comunica com o público. Então a comunicabilidade, o cara que fala em Libras, ele comunica com o público dele. Cada um tem seu nicho. Cada um tem o seu jeito de comunicar e a sua comunicabilidade. Quando isso mudou, eu falei assim, opa, acho que eu tenho chance nessa parada. Fazendo coisa diferente. Então eu sempre me destaquei por fazer o não tradicional. Óbvio, algumas pessoas odeiam. Algumas pessoas não gostam, falam que é diferente demais. Mas algumas pessoas gostam. Então, por exemplo, eu apresentava o Globo Esporte lá no Tocantins. Teve O novo é complicado, né? Teve um Globo Esporte que eu apresentei com a camisa do Brasil, na Copa do Mundo. Ninguém faz. Eu fui um dos primeiros apresentadores a apresentar em pé. Isso lá no Tocantins. Porque eu era meio maluco e eu tinha um chefe que era maluco e meio.
Pior eu virava ainda. pra ver o Rogério, vamos fazer assim? Ele, tem certeza que isso vai dar certo? Eu falei, cara, vamos tentar. Aí, e fazia. Então, assim... Essa forma despojada que o pessoal apresenta hoje, o esporte espetacular, você já fazia? Cara, eu fazia isso em 2001, 2002. Em pé, com roupa leve, brincando, fazendo piada. Eu fazia isso lá em 2001. Entendeu? E... sou pioneiro, alguém me copiou. Não, as coisas vão acontecendo aos poucos. Entendeu? Eu fazia do meu jeito. E é engraçado. Onde deixar você confortável, né? E é engraçado que quando eu comecei a apresentar o jornal, meu primeiro jornal que eu apresentei foi o Bom Dia Tocantins. 6h15 da manhã. Sabe qual que era a principal reclamação do meu chefe? Eu era sério demais. Eu era muito sério. Eu não sabia fazer, cara. Quando você não sabe fazer, você tem que fazer sério. E depois que você aprende, aí você relaxa. Hoje mesmo eu fiz um vídeo pra prefeitura. Foi um vídeo muito elogiado. Muita gente me ligou, me mandou mensagem pra ficar que o vídeo ficou legal. Aí eu tava conversando com a equipe lá e as meninas, nossa, Max, você faz isso parecer tão fácil. Eu falei assim, gente, são 28 anos fazendo isso, 26 anos fazendo isso. Você não vende uma ferramenta fácil? Fácil. Fácil. O cara chega lá pra comprar um alfinete, você vende uma caixa de ferramenta pra ele rindo. Você faz isso há quanto tempo? Sabe como que eu aprendi isso? Quase 30 anos. Quase 30, sabe onde? A sabedoria popular. Vamos de novo. Contar Isso. a história de sabedoria popular. Aí podia ter um livro de sabedoria popular, hein? Tô eu lá na rocinha, lá em Boa Sorte, uma roça que nós temos lá em Montes Claros, na terra da Fabiana. E ela chegou, e lá tem muito esses forrozeiros que um tecladinho, né? Sim. E toca 5, 6 horas sem parar. Pô, o cara pra tocar 5 Bebendo horas. água, né? Só tomando água. 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 Pinga, pelo amor de Deus. E os caras vão bebendo e vão tocando, vão bebendo e vão tocando. Daqui a pouco o teclado tá tocando sozinho, eles não estão nem mexendo. Mas o cara canta quantas músicas em 5 horas? 500? 600 músicas? Sei lá quantas músicas. Música, cara. É muita música. E aí um desses caras é casado com uma prima da Fabiana. E aí ele dormiu lá na casa que a gente tava lá. E no dia seguinte eu conversando com ele, falei assim, ô Denilson, cara, como é que tu consegue lembrar tanta música assim, rapaz? 5 horas cantando, tudo bem, erra a letra, vai de qualquer jeito, mas canta. Ele falou assim, simples, eu faço isso todo dia. Faz todo dia. Eu falei assim, tá, beleza. Aí ele falou assim, você acha que eu consigo apresentar um jornal? Não consegue, mas eu faço isso todo dia. Então pronto, é isso. Fazer todo dia. A forma de fazer todo dia é Todo simples. dia, simples. Você trabalhou por diversas partes do Brasil, né? Rodei. Como foi essa sua adaptação por essas cidades que você trabalhou? Cara, eu sempre mudei muito por oportunidade. Eu, antes de casar, e até depois de casar também, já tô com 20 anos de casado, quase 21, mas mesmo antes de casar, eu sempre vi as oportunidades aparecerem na minha vida. Então, vamos lá. Morei em Bias Fortes até meus 14. Aí, lá em Bias Fortes, o segundo grau não era legal, tal, eu fui fazer o segundo grau na época, hoje o ensino médio, em Barbacena. Aí fiquei em Barbacena, tal, fiquei 3 anos. Aí apareceu a oportunidade de eu fazer o cursinho em Belo Horizonte. Morar com primo, com a prima, parente, tal, lá, fui para Belo Horizonte. Aí depois não deu certo, voltei para Juiz de Fora, aí fiquei em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora eu me formei. Aí quando eu me formei em 97, e agora? Formei, minha família não tem dinheiro, não sou herdeiro, não casei com mulher rica, então tem que trabalhar. E vou trabalhar onde? Primeira oportunidade que apareceu para mim foi trabalhar em São Paulo. De agosto de 97. Antes de eu formar. Fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo. Já estava casado? Não, solteiro. Trabalhei em São Paulo, fiquei lá 3, 4 meses, não deu certo. Fui pro Rio. Aí no Rio fiquei mais uns 3, 4 meses também, não deu muito certo, não me adaptei muito àquela cidade, fui para Belo Horizonte. Aí em Belo Horizonte trabalhei lá mais uns 6 meses, não deu certo. Falei, caraca. Seu negócio é cidade pequena, hein? Nada dá certo. Aí voltei para Barbacena. Minha família morava em Barbacena já nessa época. Meu irmão tinha um restaurante, eu fui trabalhar no restaurante com ele e entregar marmita. Ele tinha uma belina marrom velha e eu entregar a marmita na belina. Fiquei lá um bom tempo. Aí me chamaram para voltar para Juiz de Fora, eu voltei para Juiz de Fora trabalhar numa rádio. Aí dessa rádio eu já fui, A gente entrou já na sua área, né? Aí eu já comecei a entrar na minha área. Isso aí.
Aí eu fui pra uma cidadezinha chamada Rio Novo, que é lá pertinho de Juiz de Fora. Um pai de uma amiga minha tinha uma rádio comunitária lá. Falei, Marcos, toca essa rádio pra mim. Falei, vambora. Desafio. Fui pra Rio parado, Novo. né? Tava parado. Fui pra Rio Novo, fiquei 8, 9 meses em Rio Novo. Um bom trabalho, um belo de um trabalho. E aí um dia encontrei com 2 amigos meus e falei assim, Max, nós estamos indo pra Palmas. Vamos? Foi fazer o quê em Palmas? Ah, vamos trabalhar lá. Nessa época o governo Tocantins tinha colocado um anúncio em rede nacional chamando o pessoal para trabalhar lá. Sabe uma coisa? Vambora. E aí fui pra Palmas. Arrumei emprego em Palmas. Deixou a rádio do moço lá. Aí deixei a rádio do moço lá. Ajeitadinha, coloquei uma pessoa lá. Uma menina lá no meu lugar, ótima. E fui pra Palmas. Chegamos em Palmas, aí comecei minha carreira de televisão. Fiquei em Palmas. Aí de Palmas... Lá em Palmas tinha uma coisa interessante, que a cabeça de rede da Globo não era Palmas, era no interior, era em Gurupi. Era como se a Globo Rio fosse aqui em Cabo Frio. E eu fui pra lá, pra apresentar jornal. Aí apareceu a oportunidade para eu ir pra Montes Claros. Aí fui pra Montes Claros, volto pra Minas. E aí uma história interessante, os moveres de Deus. Uhum. Tava lá tranquilão, lá em Gurupi. Eu apresentava o Bom Dia Tocantins, era editor-chefe do Bom Dia Tocantins, apresentador, era editor adjunto do Jornal do Almoço, apresentava o Globo Esporte e trabalhava no jornal impresso à tarde. Pô, vida tranquilinha, né? Tava ganhando dinheirinho, tá bom. Eu tenho uma filha de 30 anos hoje, chama Maiara. Eu tinha acompanhado o crescimento dela e tal, e depois quando eu fui embora pro Tocantins eu me afastei. E aí, as coincidências da vida. Uma amiga minha me liga e fala assim, na segunda-feira, Max, eu tô aqui em Montes Claros e meu chefe tá querendo conversar com você, que ele quer te trazer pra cá. Eu falo, Verônica, eu posso até conversar, mas não vou sair de Palmas agora, não vou sair de Gurupi agora. Tô tranquilo aqui. Chico, na terça-feira minha mãe me liga. Max, tem um negócio pra te falar. Eu falei, oi, mãe. Ela sabia que a minha maior tristeza era estar longe da minha filha, sem contato, sem conversar, sem saber como é que ela tava. A Maiara quer te ver de novo. Porque aconteceu isso, não vem ao caso, mas ela quer te ver. Ela quer se aproximar de você novamente. Ela tava com 7 anos nessa época. Aí eu falei, mãe, você acredita que ontem me chamaram pra ir pra Montes Claros? Aí foi. Um dia, na quarta-feira, eu liguei pra Montes Claros e falei assim, eu topo. Era um jeito de eu ficar mais perto da minha filha. Sim. Aí eu fui pra Montes Claros. Cheguei em Montes Claros, conheci Fabiana. Olha, rapaz. Aí pronto. Que doideira, hein, cara? Aí casei até hoje. Já tenho mais 3 filhos. Rafael de 15, Maria Luísa de 11, Isabela de 10. E tamo aí até hoje. Caramba. E aí foi também. Aí de Montes Claros. Eu tava em Montes Claros quietinho, sossegado. Aí a menina de Juiz de Fora. Max, tô precisando de alguém aqui, tô precisando de um repórter aqui, assim. Você não quer vir pra cá, não? Aí eu falei que eu tava noivo da Fabiana. Eu falei, Fabiana, bora pra Montes Claros, pra Juiz de Fora. Ela, vamos. Aí casamos e fomos embora. Aí tava em Juiz de Fora, tranquilo, sossegado, trabalhando, repórter de rede, fazendo muita matéria bacana. O que tem? Uma amiga minha me liga aqui de Cabo Frio. Max, sabe o que é? Que nós estamos usando apresentador aqui pra primeira edição. Você não quer vir pra cá, não? Eu falei, Cabo Frio, praia? Só se for agora. Nem pensou 2 vezes. Pensei. Perguntei pra Fabiana, ontem a gente tá indo. Eu falei, vambora pra Cabo Frio. Aí pronto, cheguei aqui 1º de janeiro de 2007. 1º de janeiro de 2007. 1º de janeiro de 2007. E adaptação cultural? Eu sou meio camaleão, né, cara? É. Eu sou... Você se ajusta muito rápido, né? Eu me ajusto no sotaque, eu me ajusto na alimentação. Tem uma cultura diferente também, né? Sim, e eu carrego isso comigo, eu acho que esse lance do contador de histórias facilitou muito você. Com certeza. É? Muito. Porque a gente se encanta com a história das pessoas, né? E quando você conta uma história e que essa história muda a vida de alguém, isso significa que o seu trabalho valeu a pena. E nesse período que você, como jornalista, né? Você chegava de uma cidade para outra, você tinha alguns tipos de atitude que você, quero conhecer o povo dessa cidade?
você fazer algum tipo de ação? Não. Não? Tipo... Não, sim. Não, tipo, você quer ir lá pro centro da cidade, sim. quero ouvir o que andava de ônibus. Sempre andei de ônibus. Tanto é que um dos grandes amigos meus aqui em Cabo Frio... É por isso que o Serginho tá andando de ônibus? Aprendeu comigo. Um dos grandes amigos meus aqui em Cabo Frio foi um motorista de ônibus. Eu trabalhava 6 horas da manhã na TV, eu morava ali atrás do Green Fruit ali, aqui, né, pertinho isso. aqui. E eu pegava o mesmo ônibus todo dia. Eu vou pedir desculpa pra família dele, que eu não me lembro o nome dele agora. Minha cabeça, depois do Covid, ficou muito ruim. Mas era o mesmo motorista todo dia. E era salineira. E era a mesma galera todo dia, na verdade, né? Mas o motorista era o mesmo todo dia. E a gente ficou muito amigo. Muito amigo. Amigo assim, amigo de ir na casa fim de semana. Eu almocei na casa dele. Eu conheci a família dele. Quando ele morreu, eu tava morando em Montes Claros de novo, eu tinha voltado pra lá. O filho dele entrou em contato comigo pra falar que ele tinha morrido, assim, um carinho muito grande por ele. Não vou conseguir lembrar o nome, infelizmente. Mas era um cara que eu tinha um carinho imenso. E o que faz isso, né? Uma corrida onde te deixa... Todos pegam você no mesmo local, no mesmo horário, e te deixam no mesmo local, no mesmo horário, todo dia. Nossa, a gente tinha a galera do ônibus. Né? Nossa galerinha ali todo dia eram uns 6 ou 7 que iam todo dia. Devia ser muito cedo isso. Né? Era um ônibus 5h15 que eu pegava. Né? Em frente à rodoviária. E a gente tinha, cara, era muito legal. E eu sempre andei de ônibus. Isso me fez lembrar que quando eu iniciei com a loja, eu não sei dirigir, né? Aí eu vim morar na casa do meu pai. Salve Socorrinha, né? É isso aí. Aí eu vim morar na casa dos meus pais, no São Bento. Então eu tinha que pegar o Caiçara de 6 horas. Então eu acordava 5 horas, 5h30 tava indo pra padaria do Rubens, aí tomava o café e pegava o mesmo motorista, o mesmo trocador. A mesma turma, olhava todo mundo e parava no Parque Burger. Ele 6 horas eu tava ali pra poder abrir a loja. Aí da entrada de mercadoria até as 8 horas, aí levantava as portas, começava a trabalhar. Era a mesma rotina. Mas passei algumas histórias engraçadas. Sim. Eu, por exemplo, lá em Palmas, eu apresentava o Jornal da Record e acabava o jornal, eu tirava o terno, né? Tirava a maquiagem que usava lá e botava uma roupa normal e ia embora pra casa de ônibus. Teve um dia que eu tava atrasado pra ir no médico. Acabou o jornal, do jeito que eu tava, eu entrei no ônibus e fui embora. De blazer, maquiagem, pozinho na cara. Maquiagem não, né? Um pozinho na cara que a gente não usava muita coisa. Aí sentou uma mulher do meu lado. Ela sentou do meu lado, ela ficava assim. Aí eu olhava pra ela, aí ela me olhava, eu olhava pra ela, desviava o olho. Aí, por fim, tem algum trem errado comigo aqui. Por fim, ela não resistiu. Ela virou e falou assim: é aquele moço que apresenta o Jornal da Record, não é? Da Lajeado. Eu falei: sou eu. Mas andando de ônibus? Uma cara de desdém. Mas andando de ônibus? De ônibus, não posso, não. Ela, não, que eu nunca imaginei de te achar num ônibus. Que doideira, né, cara? Aqui em Cabo Frio eu brincava muito, na hora que a gente voltava, geralmente eu voltava eu e a Érica do ônibus, aí já era outra hora, né? Aí entrava eu, os 2 apresentadores voltavam de ônibus da TV pra cá, a TV era lá no Viateiro. Aí a galera ficava olhando pra gente assim, aí tinha um cobrador que sempre pegava com ele. Ei, Max, matéria escondida, não finge que eu não tô aqui. Nesses 28 anos seu de carreira jornalística, qual foi o momento que mais te marcou na TV? Na TV? Alguma matéria que de algum impacto, emoção? Eu tenho grandes momentos que eu lembro da minha carreira. Mas o mais impactante, o mais que me trouxe mais retorno profissional foi em Juiz de Fora. Não sei se você vai se lembrar, pessoal de casa, não sei se você lembrar. Em 2005, 20 anos atrás, sumiu um engenheiro brasileiro no Iraque, um engenheiro da Odebrecht. Ele sumiu lá no Iraque. E foram descobrir a família de Juiz de Fora. E aí vem os moveres de Deus. Quis Deus que eu cobrisse essa matéria. Então, assim, eu fiquei 3 meses praticamente imbuído só fazendo isso. Praticamente só fazendo isso. E aí eu fiz matéria pro Fantástico, pro Jornal Hoje, Jornal Nacional, Jornal da Globo,
Entrei ao vivo na Ana Maria Braga. Então, assim, foi o ápice da minha carreira profissional. E aí tem uma situação que eu falo que move, que muda a vida da gente. O pessoal da Globo, nós descobrimos que... E aí ficou nessa, tá sequestrado, não tá sequestrado, aí mandaram o dedo, mandaram não sei o quê, tá morto, não tá morto, e vai, um tempão cobrindo aquilo. E eu acabei ficando amigo da família. Aí um dia a gente descobriu que tava tendo uma novela. E como chega uma época, essas grandes coberturas, chega um certo momento que ela dá uma esfriada, né? Que não tem muita novidade. Então você fica caçando qualquer barulhinho pra você falar. E aí fiquei sabendo que tava tendo uma novena no prédio dos pais dele, tava tendo uma novena. E aí o pessoal da Globo me endoidou que eu tinha que filmar essa novena. Porque era a novidade que tinha. Os vizinhos todos se reuniam tal hora pra rezar e tal. Mas tudo em função do... Isso tudo em função do Zé Vasconcelos, que estava sumido lá no Iraque. Aí um cinegrafista que trabalhava comigo falou: Max, vamos subir no prédio da frente e a gente filma eles. A gente descobre qual é. Aí eu liguei para a irmã do João. Assim, Fulana, olha só, fiquei sabendo que tá tendo uma novena. Eu não consigo fazer uma imagem dessa novena, não. Você não consegue? Ah, meu pai não vai deixar, minha mãe não vai deixar. Pede pra eles, fala que eu só quero filmar. Eu não vou falar com ninguém, eu só vou entrar. O cinegrafista vai filmar, todo mundo rezando e pronto, acabou. Aí ela, tá, vou pedir. Passou um dia, 2, e não veio a hora. E o meu cinegrafista assim, vamos subir no prédio, vamos filmar. Eu falei, cara, não vamos esperar a resposta da família. Aí, por fim, a menina me ligou e falou: Max, tal dia, tal hora, você vai poder entrar pra filmar. Aí entrei, filmei. O pai dele quis gravar a entrevista, eu gravei. Aí eu virei pro cinegrafista, tá vendo? Se a gente tivesse subido no prédio da frente... Pô, eu tava pensando, ia criar um problema... Invadido a privacidade da família, filmado sem autorização, a gente não tinha isso. Ele mas você tem razão. Eu falei, então assim... Então esse foi o grande momento da minha vida. Mas eu tive bons momentos. Quando eu trabalhava aqui, eu entrei ao vivo no Luciano Huck com um cara do Soletrando lá de Rio das Ostras. Eu já fiz matéria pro Fantástico com a Renata Ciribelli. Eu já fiz muita transmissão de futebol, que pra mim foi... fiz muito Sport TV, fiz jogo aqui em Bacaxá, fiz jogo em Maracanã, fiz jogo aqui na Cabo Friense, no Correião, fiz showball, na época que tinha um showball ao vivo, fiz muita coisa. Tá voltando o showball. Tá com a força total o showball. Fiz muito showball, Casimiro, Rio das Ostras, Macaé, fiz muita transmissão. Tudo pra Sport TV? Tudo pra Sport TV. Show. Muita coisa boa. E a tecnologia digital, hein, cara? E as redes sociais, como transformam o telejornalismo tradicional? Aí vamos ver, né? Vamos ver o que tá... A gente tá vendo as mudanças, né? Hoje todo mundo é jornalista, hoje todo mundo conta história com seu celular, hoje todo mundo tem acesso à imprensa, à informação. Me lembro, Chico, em 96, eu era diretor da Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação, da Enecos. Eu era o diretor de Minas e Espírito Santo. Da onde? Enecos. Executiva Nacional de Estudantes de Comunicação. Era uma entidade que brigava pela comunicação. Tá. Tipo um grêmio estudantil, só que nacional. Eu era o diretor Minas e Espírito Santo. E a gente fazia muitos congressos, participava de muitos congressos. E eu lembro que a nossa principal briga na época era a democratização da TV. Isso, hein? 96. 1996. Eu me formei em 97. Então, 95, 96, a nossa briga era pela democratização da informação. Por quê? Mas o que? Você já pensava em dar liberdade a todos a falar? Cara, é isso. Porque na época, as grandes redes eram todas de um dono só. Eram 6 famílias que eram donos da comunicação no Brasil. Era a família Marinho, a família Sirotics lá no Sul, a família Collor de Mello, a família Sarney. Eram as grandes famílias políticas que eram donas da comunicação. Então a narrativa era toda delas. E a gente brigava para que isso fosse aberto. E hoje é extremamente democrático. Hoje todo mundo tem acesso a qualquer tipo de informação. Mas Não vamos falar de qualidade de informação. Não. Vamos falar de acesso. Acesso, tá. Acesso. Mas esse acesso, você acha que talvez se ganhou ou se perdeu nesse processo? Ganhou.
Eu não... Mesmo que não tenha qualidade. Mesmo que não seja uma informação de qualidade, ela é uma informação. E aí as pessoas têm que ter o discernimento de saber o que é. Entendeu? Assim, é entender aonde buscar essa informação. Mas eu sou a favor total da democratização da informação. Eu acho que todo mundo tem que ter acesso. Cidade pequena tem que ter rádio, cidade pequena tem que ter jornal, cidade pequena tem que ter internet. Entendeu? E essa diferença do YouTube, no YouTube, que é outra história, né? É outra história. Do YouTube pras redes sociais, né? Assim, Que o YouTube pode ser uma rede social, como também ele pode ser o canal, né? Como nós estamos no canal. Exatamente. Né? É para você ver. Há 20 anos atrás, onde que a gente estaria? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Hoje nós estamos na internet para todo mundo ver. Se a minha família quiser me ver lá de Bias Foz, eles estão me assistindo. Lá de Se não quiser ver hoje, vê amanhã. Vê amanhã que vai estar lá. Tarde. Entendeu? Amanhã eu pego aqui, nós vamos pegar aqui, é 1 hora de conversa. Um e pouquinho. Um pouquinho. Aí eu vou fazer 20 cortes dos melhores momentos, então nós vamos botar no ar e vamos falar disso a vida inteira. Então, quer dizer, isso é democratização da informação. As pessoas hoje... A rede social do Serginho hoje é uma rede social absurda. Ele alcança todo mundo. E é isso. Os prefeitos estão entendendo isso, as pessoas estão entendendo isso. Cara, lá em 2008, 2009, quando eu dava aula na Veiga e lá em Macaé, nas Salesianas, qualquer aluno meu vai poder falar isso. Vai perguntar o que eu falava dentro de sala de aula. Eu falei, gente, daqui a 10 anos esqueçam a comunicação do jeito que ela é. Você já enxergava isso? Eu já enxergava. Por quê, Max? Porque... O que você estava vendo naquele período que os demais não viam? Eu estudei muito a mudança da TV para o rádio. Do rádio para a TV. Do rádio para a TV. Foi um avanço, né? Que foi a sua base de estudo. A minha base de estudo foi rádio, então eu estudei muito a mudança. E eu vi que quando entrou a TV, que todo mundo falava que o rádio ia acabar, o rádio não acabou. Não acabou. E eu enxergava que era uma sequência. As coisas iam mudar. E eu falava assim, gente, quem quer trabalhar na InterTV ou na Globo, esquece. Vocês vão trabalhar, sabe aonde? Vocês vão trabalhar na TV Corinthians, na TV Flamengo, na TV Assembleia, na TV Prefeitura, na TV Metrô. Então a sua mudança, ela passava por essas TVs. E é isso, é o nicho. Que era na questão da TV não aberta, né? Que você estava vendo vamos dizer, Nextel. Não era nem isso, Chico. Era o Sol. Não. Era a segmentação. As pessoas... Que elas estão nesse processo. Sim, mas as pessoas querem ouvir só aquilo que elas querem ouvir. Tá entendendo onde eu quero chegar? Tô. Entendeu? Cara, se eu sou uma TV fechada, desculpa de cortar, ela nada menos do que é... Segmentada. Do que é o YouTube. Isso. No YouTube exatamente. Você vê, eu quero ver... Fulano de tal. Podcast de política. Eu vou assistir podcast de política o dia inteiro. Entendeu? Então, assim, aí eu segmento. Então, eu já enxergava essa segmentação. Tá. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. Então eu já falava, gente, é segmentado. Tem gente que vai falar pra LGBTQIA+. Tem gente que vai falar... Cara, tem gente que fala pra pedreiro. Tem gente que fala pra gari. Tem gente que fala pra cozinheiro. Mas você não imaginava que isso ia chegar na internet, né? Sabia, era inevitável. Era inevitável. Era muito inevitável. O caminho que estava traçado era inevitável dessa democratização. Que as pessoas iam ter acesso a qualquer tipo de informação, qualquer hora do dia ou da noite. Não tinha como barrar isso. Agora, aí não vamos discutir qualidade de informação. Não, é outro papo. Entendeu? Aí é outro papo. Aí eu me recuso a discutir isso. Tá certo. Ô Max, e a sua transição do empreendedorismo na área de assessoria de imprensa cerimonial? Pois é, o cerimonial ele me acompanha a vida inteira, né? Desde sempre eu apresentei show, desde a época da faculdade, fui orador de tudo. Então o cerimonial ele me acompanha desde sempre. Quando foi em 2011, eu estava muito cansado da TV, que eu tinha ficado 1 ano na chefia. Eu tinha cansado muito, eu tinha me estressado muito, eu tinha ficado doente com aquilo. Então eu queria sair de TV. É muito pesado, Max? Muito, muito. A responsabilidade é muito grande.
você carrega um nome muito pesado, que é o nome da Globo, então tudo tem que ser muito bem feito. Então, quando foi em 2011, eu cansei. Eu falei, cara, eu já tô com 10 anos disso aqui, 11 anos disso aqui, eu já tô meio cansado. E aí eu virei pra minha chefia e falei assim, olha, eu quero pedir demissão. Putz. Como assim pedir demissão? Ah, cara, Aí eu lembro que o Jorge Maciel falou assim, o que você vai fazer lá fora? Eu falei, nada, vou ganhar dinheiro de alguma forma. Aí, não sai não. Vou fazer o seguinte, aí... Tu dá umas férias? Isso em janeiro de 2011. Aí o Jorge, que é um cara muito bacana, virou pra mim e falou assim, Max, vamos fazer o seguinte, vou fazer um compromisso com você. Procura emprego, procura coisas pra você fazer lá fora, mas não sai daqui não, agora não. Aí o que eu achei? Assessoria de imprensa. Ailton da Modular, amigo do coração, chegou pra mim um dia e falou assim, Max... Isso do nada. Isso do nada. Minha mulher é fantástica. Minha mulher é um espetáculo. Você conhece, sabe como que é. Ela era amiga da Patrícia, que era esposa do Ailton na época, e comentou com ela que eu tava querendo sair da TV. Aí o Ailton falou, quer sair da TV? O que ele quer fazer? Aí escutou, né? Aí conversa aqui, aí mandou me chamar lá no escritório dele. Aí tava ele e o Marquinhos no escritório, o Ailton me chamou pra conversar e falou assim, e aí, tá, como é que a conversa vai? O que você quer? Eu falei, eu tô a fim de sair da TV, eu tô querendo fazer outras coisas, quero fazer assessoria de imprensa. E o que você precisa para fazer assessoria de imprensa? Eu falei, preciso de um cliente. Ele olhou pro Marquinhos assim e falou assim, Marquinhos, e aí? Tá, então tá, você já tem o primeiro cliente, Modular. Foi minha primeira cliente. Aí passou um tempinho, já veio o shopping, que eles construíram um shopping. Sim. Aí já entrei no shopping também. Aí daqui a pouco já apareceu outra coisa. Eu já dava aula na Salesiana, dava aula na Veiga. Aí quando foi em setembro, eu cheguei na TV e falei assim, ó, chega, não dá mais. Eu vou ficar lá fora. Aí o Gerson falou, não, então beleza, tá? Vai com Deus. Aí saí da TV. Porque você falou com ele em janeiro. Em janeiro. Né? Aí você saiu em setembro. Saí em setembro. Então eles estavam já que... Já tava... Vendo o seu acompanhamento. Já tinha gente pro meu lugar. E você estava dando esse feedback pra eles, né? Já tinha gente. Ninguém substituía, Chico. Não. Ninguém. Não. Ninguém. Não adianta achar que eu sou o tal e quando eu sair vai acabar. Não vai. Vai entrar outra pessoa no seu lugar e vai fazer bem feito ou mal feito ou diferente. Vai fazer e vai continuar fazendo. E as coisas vão continuar existindo sem você. Ninguém substitui. É inteligência artificial para você? Essa vai substituir muita gente. Vai, né? Essa vai ser diferente. Como é que vai ser isso, Max? Cara, infinito, Chico. Infinito. Tá uma loucura, né, cara? Infinito. É poder infinito. Poder infinito. Não consigo... Cara, você pega o telefone, hoje você assiste vídeo, não dá pra acreditar em mais nada do que você tá vendo. Entendeu? Não dá pra providenciar, não dá pra você acreditar em mais nada. Não dá. É tudo inteligência artificial. Aí você vai lá ver um vídeo do Lula cantando funk. Cara, parece que é igual, parece que tá verdade, não é. Esse dia meu sobrinho tava no telefone, tava no X, né? Aí ele fez uma postagem. Uma postagem não, foi no IA, né? Lula e Bolsonaro se abraçando. Sim. Puf. E aí faz na hora. Na hora, que coisa. Na hora. Então, assim, pra mim a inteligência artificial é o futuro. Não tem jeito, não tem volta. E assim, vai substituir muita coisa. E vai melhorar muita coisa. E vai piorar muita coisa. Só tem que aproveitar da melhor forma possível. E eu acho que é o futuro para trabalhar. Eu falo isso muito com meu filho. Falo, Rafael, inteligência artificial. Vai estudar isso. Porque vai fazer falta. Quem não souber mexer com isso lá na frente, vai fazer falta. Eu vou criar minhas galinhas lá em Bias Fortes. Então, pra mim, acho que não vai fazer muita falta. Vai precisar de inteligência artificial pra criar galinha? Cara... pode ser, não sei, né? Pode ser. Mas eu posso... Assim, mas hoje... Vamos ver. Vamos lá. Num cenário normal, eu vou começar a criar galinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender do que é a galinha.
Então eu tenho que estudar, eu tenho que ir no Sebrae, eu tenho que pesquisar mercado. Ih, rapaz, dá pra encurtar esse caminho todo aí, né? Inteligência artificial. Faz um plano de meta aqui para criar galinha para eu poder ganhar R$3.000 por mês para poder viver lá em Bias Fortes. Cara, ela vai me dar tudo. Quantas galinhas eu tenho que ter, que tipo de galinha. Aí eu falo assim, olha, o clima lá é frio. Qual que é a galinha que se adapta melhor? Ela vai falar qual que é a galinha que adapta melhor. E sabe onde ela vai buscar isso? Não é em uma pessoa. Ela vai buscar isso no mundo inteiro de informação. E detalhe, em segundos. Em segundos. Loucura. Ou seja, vou criar galinha com muito mais segurança do que se fosse agora. E vender ovo caro. Opa, cara, hein? Puta que pariu. Ô, Max, o que você trouxe do jornalismo para a gestão pública? Bom, essa foi uma outra transição. Eu sou formado em marketing político. E tem uma... Que foi a sua... Você fez a sua pós... Minha pós-graduação lá em Montes Claros. Montes Claros, isso aí. Em gestão, em marketing político. E lá em Montes Claros, agora em 2016, eu comecei uma graduação de gestão pública também. Eu gosto da coisa pública. Porque do mesmo jeito que eu acho que o jornalista contando história, ele pode mudar a vida das pessoas, eu acho que o gestor público tem a obrigação de mudar a vida das pessoas. E eu sempre pautei a minha vida na gestão pública dessa forma. Para mim, a gente tem que transformar vidas. E quando você conta a história da pessoa, você transforma vidas. E quando você tem um gestor público, uma gestão pública que se preocupa com as pessoas, você também transforma a vida das pessoas. Moveres de Deus. Concordo. Mais uma historinha. Tinha feito a minha pós-graduação e praticamente nunca tinha usado. Isso lá atrás, né? Lá atrás. Fiz a minha pós em 2004, 2002, 2003. E nunca tinha usado muito. Ajuda aqui um amigo aqui, ajuda ali uma campanhazinha ali, mas eu nunca tinha trabalhado efetivamente com isso. Antes da campanha do Serginho, você já tinha feito? Já. Aí, quando foi em 2019, eu estava na InterTV lá de Minas, lá de Montes Claros, e também já estava naquele meu período que eu já não estava conseguindo mais ficar por problemas de saúde e tudo mais. Aí um amigo meu, um professor meu da pós-graduação, João Henrique Faria, encontrei com a mulher dele um dia dando entrevista na TV. Ela foi falar sobre feira literária. Eu disse, Maria, tal, quanto tempo? E o João, como é que tá? O João tá em Belo Horizonte, tá fazendo algumas campanhas e tudo mais. Eu falei, fala com ele pra me ligar. Eu tô aqui em Norte de Minas, de repente, né? Rola um bem bolado. Sim. Na semana seguinte, o João me ligou e falou, Max, tô indo a Montes Claros, vamos conversar pra gente fazer uma parceria. Já chegou, já fizemos uma parceria, começamos a trabalhar com isso. Daqui a pouco ele foi fazer uma campanha, foi fazer um trabalho na prefeitura de Paracatu. Max, vamos com gente, vamos comigo e tal. Eu falei assim, cara, vamos. Aí, cara, nessa época eu tinha tido um problema pessoal muito grave lá em Montes Claros e tava fazendo terapia, tava na minha psicóloga. E todo dia eu falava com a psicóloga, eu falei, Lília, eu quero sair da TV, Aí nesse dia, eu fui na Lília 2 horas da tarde, 3h30 eu tinha uma reunião com o João. E o sócio dele, o Alan. Aí, falei com Lília, não aguento mais a TV. Aí fui pra reunião com eles. Chego na reunião, a gente conversa vai, conversa vem, como é que a gente vai fazer? Você faz daqui, faz de lá. Aí o João virou pra mim e falou assim, Max, desculpa te perguntar, quanto que você ganha na TV? Aí eu, tanto. Aí ele olhou pra cara do Alan assim, os dois olharam um pro outro, deram um sorrisinho. Contratado. Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, se a gente te pagar isso e mais um pouquinho, você larga a TV e vai pra Paracatu trabalhar com a gente? Eu... Calma aí, vamos pensar. Aí fui pra casa, peguei caneta, papel, fiz conta, ele sentei com a Fabiana, foi Fabiana, assim. Cheguei à conclusão... Paracatu é onde? Paracatu é na divisa de Minas com Goiás. Tá. Perto de Brasília. Lá você foi mexer com política. Fiz as contas e eu vi que não dava. Que era pouco. Que tinha que pagar transporte, hospedagem, então não dava. Só que eu tinha que dar resposta no sábado. No sábado, 11 e pouco da manhã, meu telefone toca, era o João. Max, João? Ele, já pensou? Eu falei assim, tô aqui decidindo. Pressão total, né? Ele falou assim, antes de você pensar e me dar a resposta, eu conversei com o Alan, o que nós te oferecemos é pouco. Nós vamos aumentar.
Aí então já tá resolvido, porque eu não ia porque era pouco. Mas já que você tá aumentando, tá resolvido. Nem falou de valores. Não falamos de valores. Só falou que ia aumentar. Só falou que ia aumentar. Aqui a matemática tava ruim, mas aqui ela tava boa. Se fosse, sei lá, um pouquinho a mais. O português estava bom, né? Mas a matemática não estava legal. Exatamente. Aí, segunda-feira eu pedi demissão, terça-feira saí da TV, quinta-feira eu tava em Paracatu, trabalhando com política e de lá nunca mais saí. Aí você voltou morando lá. Eu ficava de segunda a quinta. É perto? Era 500 quilômetros. É longe, é um chão. Mas eu ficava de segunda a quinta. Saía domingo à noite, ficava até quinta à noite. Vai trabalhando na prefeitura? Trabalhando na prefeitura. Na verdade, eu trabalhava com uma produtora da prefeitura, mais para a prefeitura. E aí depois fiz campanha lá em 2020. Aí quando foi 2020, na pandemia, o Adriano me chamou para voltar para cá. O Matheus Araguchi, né, era o secretário de governo. Eu recém-operado, tinha feito a minha cirurgia do coração, que eu infartei com 48 anos. E tinha feito uma cirurgia do coração. E aí eles me chamaram para vir para cá e eu acabei voltando para Cabo Frio em 2020. Estou aqui até hoje. Adriano, você foi... Eu fui secretário de comunicação. Ah, foi secretário de comunicação, né? Não secretário, porque não tinha secretário na época, né? Mas eu era o coordenador de comunicação. Trabalhamos. E aí, como chegou no Serginho? Cara, aí vem os moveres de Deus. Tá. Porque teve a campanha. Eu tinha conhecido o Paulo Becker lá no começo de 2020, quando eu vim aqui, antes da pandemia, eu vim a Cabo Frio para oferecer um trabalho para o Adriano, acabou que não deu certo, mas eu conheci o Paulo Becker. Que ele trabalhava para Adriano? Ele trabalhava para Adriano. E aí conversamos, mas assim, conhecia. Não fiquei amigo nem nada, conheci. Vim embora para cá depois, em 2020. Aí trabalhei no final do ano. O Paulo já tinha saído. Mas a sua história na InterTV, isso marcou muito, né? Claro, então, com isso, o cara já sabia quem era você. Pô. Eu agradeço demais a tudo que a InterTV me deu. Tudo. Toda a visibilidade, né? Tudo. Eu falo o que eu tenho hoje, o que eu tenho de carreira hoje, o que eu tenho de nome hoje, é tudo graças à InterTV. Sabe assim? Graças à Globo, graças às afiliadas da Globo que eu passei. Toda a sua história, né? Toda a minha história. Mas aí, só chegando rapidinho no Serginho, eu tava lá em São Pedro, aí fui trabalhar com o Fábio do Pastel, que foi uma bela de uma experiência também. Fábio, um cara querido, gosto demais, gosto da equipe dele. É uma equipe fantástica, gostei muito de trabalhar com o Fábio. Aí tava no aniversário de Hanif, que trabalha com a gente também, trabalhou comigo na TV. O Paulo Becker apareceu, que ela trabalhava com o Serginho já na época. Conversando, eu e o Paulo Becker conversando e tal. Não tinha começado a campanha ainda. Aí daqui a pouco acho que essa época agora, aniversário de Hanif, por agora. Foi aniversário dela semana passada. Quer dizer, abril. Né? Março. A campanha ainda não tinha começado. Aí nessa conversa vai, conversa vem, o Paulo Becker falou assim: fazendo o quê? Fazendo o quê? Vai estar lá em São Pedro. Quer vir trabalhar comigo? Não. Podia trabalhar junto e tal. Eu falei, vamos conversar. Conversando a gente se entende. Aí quando começou a campanha, ele conversou com o Serginho gostou da ideia, fechamos e estamos aí juntos até hoje. Espero que por um bom tempo. E como é que tá essa comunicação da Secretaria de Comunicação com o povo? Como é que você está enxergando o povo entendendo essa comunicação? Tá fácil? Cara, você tem um ator bom lá, né? O ator não é de governo, não. Tem uma galera boa. Não, o ator principal. Meu ator principal. Ele não é de bobeira, não, hein? É um cara que entende de tudo, né? Tem uma comunicação muito fácil. O Serginho é um cara que eu falo que é o melhor assessorado para um assessor, é o Serginho. Ele entende, ele gosta de comunicação, ele entende de comunicação, e ele tem uma comunicação muito boa. Então é muito fácil trabalhar com ele. Agora, tem os desafios. Essas modernidades, essas novidades que vão surgindo, a gente tem que adaptar muito a nossa comunicação para isso, né? Essa facilidade, essa rapidez que a informação chega. Hoje eu fiz um vídeo lá naquela obra ali da Agenor, que está tumultuando o trânsito todo, mas é uma obra necessária, porque afundou, não tem como não fazer. Essa obra, ela está parando o Jacaré e está parando do outro lado. A ponte, ela está parando tudo, mas é uma obra extremamente necessária, não tem como não fazer. Ali está o quê? Está meia pista? Tá pista nenhuma, na verdade. Nenhuma? Né? A Agenor é a que corta, né? Aqui entra pra Vila Nova, né? É a principal. Tá tendo que dar a volta lá na rodoviária. Ou então entrar por dentro ali. A gente fez umas manobras ali para sair atrás do ginásio também, para facilitar um pouco o trânsito. Hoje, no final da tarde, já tava até legal. Mas eu fiz um vídeo lá. Na mesma hora,
O vídeo foi editado em 2 minutos tava no ar. Há 10 anos atrás, quando é que seria possível? Nunca. Então hoje é tudo muito rápido. Pro bem e pro mal. Né? A notícia ruim também chega muito rápido. Agora, deixa eu te falar uma parada aqui, uma coisa que... Você acha que, de repente, a exposição demais do prefeito na cidade, isso também não fragiliza os outros secretários? Porque ele fala demasiadamente, né? Diariamente. Várias vezes ao dia. Eu vou te falar que isso ainda vai ser estudado. Ainda vai ser estudado? Vai. É tudo muito novo. É tudo muito novo. E a gente tem visto, a gente brinca muito, né? Que a gente tem visto outros prefeitos de outras cidades fazendo a mesma coisa. Fazendo coisas parecidas. Né? Então, assim, ninguém inventa roda. Isso já está inventado. Ninguém inventa roda. Né? Aquele maluco lá do Espírito Santo fazia isso. Sim. Né? Sim. Então ninguém inventa roda. As pessoas aperfeiçoam as rodas. O que eu tô falando é o seguinte: a exposição dele é demais. Tá entendendo? Sim, não, entendi. Porque a questão é o seguinte: a pasta aqui é de qual secretário? Esse aqui. Não devia ser o secretário, para toda hora não queimar, para chegar uma hora não queimar o prefeito? Isso vai ser estudado ainda com o tempo. Eu não sei qual que é a consequência disso. Tá rodando, né? Tá rodando. É tudo muito novo. É tudo muito novo. Porque o secretário, ele pode, se ele quiser, ele pode se esconder ali e ficar quieto. Não, quem falou foi o prefeito, não fui eu. E tem muito secretário, não tô dizendo aqui. Não é? Né? Mas assim, tem muita gente que prefere o anonimato e trabalhar do que a exposição. Sim. Tem outros que já gostam da exposição. Então assim, a gente trabalha da seguinte forma, uma coisa muito, muito clara na comunicação. Nós trabalhamos com comunicação institucional. Quem quiser trabalhar com a comunicação pessoal, fique à vontade. Entendeu? Você tem Chico Parafuso pessoa e Chico Parafuso CNPJ. Concorda comigo? Sim. São comunicações diferentes. E a prefeitura também é a mesma coisa. Nós trabalhamos com a comunicação institucional. Quem quiser trabalhar com a comunicação pessoal, vereador, prefeito, secretário, subsecretário, porteiro, qualquer um que quiser trabalhar com a comunicação pessoal, vai trabalhar com a sua comunicação pessoal. A nossa é institucional. E o povo? Como que você está enxergando isso? Cara, como é que o povo tem recebido isso? Eu também acho que isso ainda vai ser estudado. Porque eu confesso para você que eu não... A gente tem retorno, né? A gente tem monitoramento de tudo que está acontecendo. A gente não faz nada a Deus dará. Tudo muito pensado, pesquisado, estudado. Então, assim, a gente está de olho no que o povo está pensando a esse respeito. E aí é como a Globo. Né? Uma novela da Globo. Por que aquele personagem ficou tão bonzinho de repente? É porque tem uma pesquisa ali atrás que falou que se ele ficasse bonzinho mais, a audiência ia aumentar. Então, como isso tudo está sendo muito estudado, pode ser que tenha mudanças daqui para frente. Olha, isso aqui experimentou, não deu muito certo. Cara, aqui a gente não comunicou legal, então vamos mudar para cá. É tudo muito novo, é tudo muito estudado. E a gente não quer fazer nada que a gente vá se arrepender depois. Mas eu acho que Nós queremos ser a melhor comunicação do estado do Rio de Janeiro. Sim. E nós seremos a melhor comunicação de prefeitura do Rio de Janeiro. Mas tem um fator muito positivo nisso aí, porque primeiro que dentro desse pouco tempo aí o governo ele vem bem. Fazendo coisas boas. Tem fazendo coisas boas, né? Então isso facilita muito a comunicação, sim, né? Sim. Eu acredito que a prefeitura, o prefeito, ele vai trabalhar muito para poder mudar a cidade, para melhorar a cidade. Isso. E você tem um prefeito que ele quer trabalhar. Sim. Ele é um cara novo, é um prefeito de 43 anos, 10 anos mais novo que eu. É um prefeito que tem um futuro imprevisível pela frente. 2026 né? É ali, ninguém sabe o que pode acontecer. Né? 2028 é ali, 2030, 2032, é eleição de 2 em 2 anos. Então, assim, a gente tem um prefeito que tem um pedigree de política muito bom, né? E é um cara muito novo, que tem tudo para ser o que ele quiser na política. Então, ele não vai desperdiçar essa oportunidade. E eu fico feliz em estar fazendo parte de um governo que pode realmente mudar a vida de Cabo Frio. Max, você ainda tem aquele friozinho na barriga de quando se apresentava o jornal? Ou isso acabou? Não
Tenho, sim, cara. Tem? Uma vez eu escutei uma frase muito interessante. Chico, eu te faço essa pergunta. Quando foi a última vez que você fez uma coisa inédita que você nunca tinha feito? Por exemplo, seu primeiro programa de podcast. Inédito. É inédito. Então, quando foi a última vez? Eu me pergunto todos os dias. Quando foi a última vez que eu fiz algo inédito? Que eu nunca tinha feito? Isso dá frio na barriga. Entendeu? E na comunicação é tudo muito inédito. Então é diariamente, né? É diariamente. Sabe se aquela postagem vai... Até isso? Hoje, por exemplo. Hoje a gente fez um vídeo que pra mim era um vídeo normal. Que é uma informação. Uma informação importante pra população. E que deu uma repercussão incrível. As pessoas adoraram. E eu falei assim, cara, eu não esperava que ia ser tão legal assim. Então, assim, eu tenho feito coisas que eu não esperava que fossem tão legais. Assim, faço bem feito. Mas às vezes o retorno vem de forma Mas sabe o que acontece? Para você é muito comum. Porque você faz aquilo há 28 anos. Sim. Né? Igual o amigo seu do teclado. Que toca 500 músicas numa noite. Eu canto todo dia. É simples. É a mesma coisa que você está fazendo há 28 anos. Exatamente. Então, para você ali, você está com um fundo de pano que é a rua, mas é como se estivesse lá na InterTV. É como se eu estivesse na minha casa. Né? Então, quer dizer, é muito simples, é muito comum, muito... E quando tem verdade, Chico, é diferente. Eu não tô fingindo lá, eu tô falando a verdade. Pô, tá tumultuado, o trânsito tá ruim, tem uma obra aqui, vai ficar pronta, que horas? Estamos trabalhando 24 horas para ela ficar pronta. Tava lá agora à noite, tava todo mundo lá trabalhando. Talvez amanhã ou depois da manhã no máximo, entendeu? E é verdade, é verdade. Então... Max, qual conselho que você daria para a pessoa que está começando a falar de comunicação hoje, quer estudar comunicação e construir uma carreira na TV, ou na gestão pública, ou nas redes sociais, ou no YouTube, que hoje isso dá retorno também. Sim, sim. Né? Não, hoje é um mundo... Cara, o conselho que eu sempre dei para os meus alunos, o conselho que eu sempre dou para as pessoas que eu conheço, que me procuram para pedir, é verdade. Verdade. Simples, né? Assim, é claro que a carreira muda, a vida muda, os boletos mudam, os afazeres mudam. Mas eu acho que quando a roupa muda, os costumes mudam. Mas eu acho que quando tem verdade naquilo que você faz, você continua tendo o menino lá de Bias. O contador de história. Contador de história, né? Chapéu na cabeça e bota no pé. E se você tivesse a chance de reviver um momento da sua trajetória, faria algo diferente? Não. Me pergunto isso sempre. Eu falo, a gente tem encruzilhadas a todo momento, né, Chico? Entre eu levantar esse copo aqui e tomar essa água e não tomar é uma decisão. Mas é uma decisão. E tem uma resposta muito rápida também. Exatamente. Então, assim, as encruzilhadas das nossas vidas, elas são toda hora. Só que a gente tem as grandes encruzilhadas, né? Aquele momento que você decidiu se casar, aquele momento que você decidiu abrir uma loja, aquele momento que eu decidi ir pro Tocantins, aquele momento que eu decidi me casar. Então, assim, eu tenho grandes encruzilhadas, que eu separo algumas. E toda vez que eu olho para essas encruzilhadas, eu não consigo imaginar um outro caminho. Não reforçaria esse outro caminho? Não consigo imaginar um outro caminho. Nem algo melhor, né? Faria algo... Não dá. Manteria a mesma pegada. Não manteria. É igual lá em casa a gente faz um exercício, quando a gente tá nostálgico, de que eu imaginar a nossa vida se meu pai não tivesse morrido tão cedo. O que seria a nossa família se meu pai tivesse vivo? Ou que tivesse vivido mais tempo? Talvez eu tivesse em Bias Fortes até hoje. Pode ser. Talvez. Mas eu queria ter convivido mais com ele, que eu convivi pouco, eu vivi 13 anos com ele só. Mas foram 13 anos intensos, que eu aprendi muito. Então talvez fosse pior se ele ficasse mais tempo vivo. Então, por que eu vou pensar? Então eu não discuto as minhas encruzilhadas. Não discuto com elas. Eu não discuto comigo do passado. Eu não me questiono. Eu não sou desse que fica, se eu tivesse feito. Já foi, pô. Tá. Já foi, não adianta. Bora. Tira até o retrovisor do carro, né? Cara, experiência é um farol que ilumina pra trás, que vem pra frente é tudo novo. Pode crer. Max,
Estamos aqui acabando aqui. Que As considerações finais aqui. Eu quero te agradecer a sua vinda. Queria continuar contando mais histórias. Vamos montar outro. Parte 2. É só de histórias, né? Só de história. Vamos embora, a gente tem demais. Te agradecer a sua vinda aí, veio na correria do Segundo Distrito para cá. E muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por ter cuidado do João também em alguns momentos. Muito obrigado. João é filho também, amigo de coração do meu filho. Gosto muito dele, você sabe. Gosto muito de vocês. A gente teve boa convivência, tem boa convivência. Graças a Deus. Mas foi um prazer, cara. Foi um prazer muito grande estar aqui com você. Espero que você tenha gostado. Eu adoro contar história. Né? Eu não contei a história da minha cirurgia, do meu coração. Quer falar? Rapidão. Pode falar. Que é um momento importante na minha vida. Né? Eu, com 48 anos, eu infartei. Tive que fazer uma cirurgia. Pode falar à vontade. Botei 3 pontes safenas. E, como diz o povo lá do interior de Minas, vi a avó pela Greta. A avó pela Greta. E eu só não morri porque minha avó era muito brava. Falei assim, volta. Não tá na sua hora aqui em cima ainda. E você, nesse período, você já corria, né? Não, o que me salvou foi a corrida. Você sempre foi atleta. Mas o que me salvou foi a corrida, porque o meu coração estava muito entupido, 96% de entupimento no coração. E o meu coração ele se revascularizou sozinho porque eu corria muito. Eu usava muito ele, então ele se revascularizou. Eu não morri por causa disso. Mas aí tem os anjos na vida, meus médicos que cuidaram de mim lá, doutor Valdir. Como é que foi esse processo todo? Cara, assim, moveres de Deus novamente. Sempre. Eu estava sem plano de saúde na época. E eu infartei e fui pro SUS. Eu caí numa equipe médica, num hospital, numa coisa tão fantástica, Chico. Aonde foi isso? Em Montes Claros. Montes Claros. E assim, eu fui tão bem cuidado, tão acolhido pelas pessoas, e eu tenho certeza que Deus estava lá movimentando isso tudo para mim. Pra você ter uma ideia, cara, a cirurgia vai sair. Era pra ser no dia seguinte que eu infartei, não podia porque eu ia morrer. Aí tive que esperar uma semana para operar. Nesse meio, uma colega da minha esposa, que tinha sido colega dela de faculdade lá atrás, ligou para ela e falou assim: Fabiana, o Max infartou? Aí, Fabiana, infartou e tal, tá lá no Haroldo Torinho. Por quê? Eu falei, não, porque o meu marido, que é cardiologista, o marido dela é cardiologista, o meu marido, ele é o responsável pela liberação de material e tal, e tá chegando um monte de pedido lá de material para cirurgia de um tal de Max Leandro de Paulo Andrade. Ele ligamos aqui. Ou seja, tinha uma pessoa certa no lugar certo. O diretor do hospital era meu amigo. O assessor de imprensa do hospital era meu amigo. Aí o médico... A namorada do médico que me operou era minha psicóloga. Tava tudo em torno. Ela foi pro hospital um dia da cirurgia, ficou comigo 2 horas conversando comigo na UTI em plena pandemia. Isso tudo na pandemia ainda. Na pandemia. Pra piorar a situação. Então assim, operei, deu tudo certo. Vim pra cá. Ai, cara, hoje eu corro. Aí tive que botar um stentzinho agora no começo do ano de novo, que tinha outra veia entupida. Botei um stent. Pô, entope assim tão fácil, cara. Na verdade, essa veia ela já estava entupida lá atrás. Da outra. Só que não mexeram porque eu não tinha condições de segurar a onda. Era muita cirurgia, eu não ia aguentar. Aí deu uma diminuída. Aí deram uma diminuída, ó, vai precisar mexer daqui uns tempos. Aí vai, tá bom. Então já estava avisado. Já estava avisado. Aí tive que mexer. Minha médica aqui em Cabo Frio, um anjo de candura, a doutora Aline, maravilhosa, que cuida de mim sábado, domingo, hora que eu ligo para ela, qualquer hora. Deus colocou na minha vida, é paciente da Fabiana. Fabiana é um anjo da minha vida, já percebeu, né? Sim. Tudo eu ganho através dela. O network que ela faz ali é forte. Cara, ela mulher. Passa tudo ali pela... Foda, cara. Minha mulher é pela clínica ali, tem um network ali muito forte. Ela é fantástica. E ela é maravilhosa. Minha mulher a caminhada e a corrida... Tô sempre. Tá todo mundo aí... Quem tá parado, continua. Cara, tem que começa fazer, caminhando. Tem que fazer. Começa caminhando, te vejo caminhando. Eu vou correr até aquele poste ali. Corre até o poste. Aí via lá uma florzinha amarela, falei assim, vou correr até aquela florzinha amarela. Corre até a florzinha amarela. Consegui correr até a florzinha amarela, vou conseguir correr até a florzinha roxa. Aí corre até a roxa.
Daqui a pouco você tá correndo 5 quilômetros. Que não corra 5 quilômetros, corra 3. Corre no seu limite. Eu hoje, por exemplo, o que mudou na minha vida da corrida? Eu antes corria para correr depressa. Hoje eu corro para sobreviver. Então eu corro devagar, como diz a música, porque eu já tive pressa. Devagar e sempre, né? Então hoje eu não tenho pressa para mais nada. Nem Então pra morrer. Então é isso aí. Pô, isso é importante, cara. Então é isso aí, gente. Finalizar aqui. Não fique confuso. Chico Parafuso é multiuso. Valeu!